Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 13 de matemática, aula de adequação pedagógica do primeiro ano. Vocês já me conhecem, nós estamos juntos já há um tempo. Eu sou a professora Márcia e junto com vocês nós vamos hoje conversar sobre matemática do primeiro ano. Estão aí conosco a Ana, o Max, a Lia. Vão participar da nossa aula hoje. E a Ana vem nos lembrar de uma importante atitude, que é a higienização das mãos. Vamos higienizar as mãos com todo cuidado, os dedos, as unhas, todas as partes da nossa mão. Muito bem, Ana, obrigada por esse lembrete importante. Higienização das mãos com água e sabão. Se não tivermos, podemos utilizar o álcool em gel para fazer essa higienização. Continuando a nossa aula, vejam na tela. Agora é a nossa rotina. Como é que nós organizamos a nossa aula hoje? O que vai acontecer na nossa aula? Vejam na tela. Materiais e data. Vamos organizar os nossos materiais e escrever a data no nosso caderno. Depois, vamos recordando a aula anterior. Depois, teremos atividades com o conteúdo da nossa aula de hoje. Muitas atividades. Fiquem aí com a gente. E para finalizar, faremos um quiz. Uma forma divertida de conversarmos sobre o que trabalhamos na nossa aula hoje. Então, vejam. Organizem os materiais de vocês. Quais são os materiais que vamos precisar? Vejam na tela. Precisamos de um caderno ou a folha que vocês já estão utilizando, lápis preto, borracha e apontador. Separem tudo, higienizem e já aproveitem e escrevam no caderno a data de hoje, o dia, o mês e o ano. E matemática. Vou dar um tempo para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. Até já!
materiais organizados, a data escrita no caderno. Vamos prosseguir com a nossa aula. Agora é a parte do recordando. Vejam na tela de vocês. Na aula anterior, nós conversamos sobre as bandeirinhas. Falamos sobre festa junina, contamos os peixinhos do Max e da Ana, que eles mandaram pra gente. Falamos sobre o pintor Alfredo Volpi, que gostava de fazer bandeirinhas nas suas obras. Foi uma aula muito legal. Agora, nesta aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre números ordinais. Os números ordinais são aqueles que nos ajudam a colocar ordem, indicam posição. A Ana vem aqui para nos falar sobre algumas situações do dia a dia dela que ela utiliza esses números ordinais. Obrigada, Ana, pela sua contribuição para a nossa aula hoje. Para isso, ela vai lembrar de uma brincadeira, de uma competição que ela fez com seus amigos, utilizando a bola para acertar no gol. E eles precisavam, então, se organizar quem seria o primeiro a jogar. Vamos ver como é que eles se organizaram? Vejam na tela de vocês. Ela convidou, então, a Lia e o Max. E aí se organizaram. Como será a organização do jogo? Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo e o terceiro a jogar? Então, vejam na tela. A Ana ficou como a primeira a jogar, né? Ela era a que ia começar a brincadeira. Depois, em segundo, o Max. Em terceiro, a Lia, e assim organizaram a brincadeira. Vocês também já brincaram na casa de vocês ou na escola, organizando uma brincadeira ou um jogo desta forma? Viram? Também podemos utilizar os números ordinais para organizar uma brincadeira. Agora, quem foi o vencedor? Então a brincadeira é: acerte a bola no gol. E nós queremos saber qual desses três aqui acertaram mais vezes a bola ao gol, né? Lá no gol, e ganhou em primeiro lugar. Vamos ver? Vejam na tela. A Ana acertou uma vez a bola no gol. O Max acertou 3 vezes a bola no gol. E a Lia acertou 2 vezes. Uma vez a Ana, 3 vezes o Max e 2 vezes a Lia. Nós queremos saber quem ganhou o jogo em primeiro lugar. Esta é a pergunta para vocês. Quem ganhou o jogo? Então, a professora Márcia vai deixar aí na tela uns minutinhos para vocês indicarem para mim quem foi o vencedor. Ana, 1 acerto. Max, 3 acertos. E Lia, 2 acertos. Pensem um pouquinho que eu já volto para a gente conferir a resposta. Foi o vencedor? Tenho certeza que vocês já sabem e apontaram aí na tela de vocês. Foi o Max, que ganhou em primeiro lugar. E se nós formos pensar agora, quem ganhou em segundo? A Lia. Quem ganhou em terceiro lugar? A Ana. Então essa foi a organização dos vencedores. Agora a gente esquece a organização do jogo, agora a gente está de quem é o vencedor. Quem é o vencedor em primeiro lugar? O Max. Quem é vencedor em segundo? A nossa amiga
Lia. E em terceiro, a Ana. Como é que a gente sabe tudo isso? A gente sabe pela pontuação, pelos acertos no gol. Não foi isso? Então, a gente vê a quantidade de acertos e vê quem ganhou em primeiro lugar. Agora, eu quero falar para vocês mais uma coisa. Eles se organizaram também com medalhas. Vejam lá as medalhas na tela. Medalha de ouro. Quem ganhou em primeiro lugar? Medalha de prata. Quem ganhou em segundo lugar? E medalha de bronze. Quem ganhou em terceiro lugar? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Nós temos aqui os envelopes que a Ana nos mandou, dessa organização do jogo. E nós vamos ver o que ela nos mandou aqui. Primeiro, vamos abrir o envelope amarelo. O que será que temos no envelope amarelo? Temos o primeiro lugar. Quem ganhou em primeiro lugar? Foi o Max. Ela nos mandou aqui a quantidade de acertos dele. Quantas bolas ele acertou? 1, 2, 3 bolas ele acertou no gol. Então, ele ganhou a medalha de ouro. Não é isso? Esse é o envelope do Max. Ela me mandou o envelope da Lia também. O envelope da Lia, quem ganhou em segundo lugar? Quem ganhou em segundo lugar foi a Lia. Quantos acertos a Lia teve? 1, 2 acertos. A professora Márcia colocou bolas coloridas aqui no envelope para a gente poder visualizar melhor, tá bom? Para a gente comparar lá os acertos de cada um. Se ela ganhou em segundo lugar a Lia, qual é a medalha dela? Medalha de prata. Primeiro lugar, medalha de ouro. Segundo lugar, medalha de prata. E aqui a quantidade dos acertos, para a gente confirmar. Então, 1, 2, 3, certo? 3 acertos. E aqui, 1, 2 acertos. Segundo lugar. Agora, nós vamos para o terceiro lugar. Quem ganhou em terceiro lugar? Muito bem, foi a nossa amiga Ana. E qual é a medalha da Ana? Medalha de bronze, porque é a medalha do terceiro lugar. Quantos acertos? 1 acerto. Se nós olharmos aqui, visualmente, nós já vamos perceber que quem ganhou em primeiro lugar foi aquele que acertou mais vezes. Agora, sabendo de tudo isso, nós vamos organizar o nosso pódio. Sabe como é que a gente vai fazer? Nós vamos pensar lá. Vamos colocar aqui o segundo lugar. Deixa a professora Márcia organizar tudo aqui do ladinho e daí a gente organiza de novo, tá? Então, aqui está o segundo lugar. Aqui no meio fica o primeiro lugar. Quem ganhou em primeiro. E aqui fica quem ganhou em terceiro. Quem ganhou em primeiro lugar acertou 1, 2, 3 bolas. Quem ganhou em segundo acertou 1, 2 bolas. E quem ganhou em terceiro acertou 1 bola. Isso, né? Aí agora nós vamos pegar os nossos amigos e colocar aqui a imagem deles. Então vamos começar com o primeiro lugar? Quem ganhou em primeiro lugar, que vai ganhar a medalha de ouro? Primeiro lugar. Primeiro lugar foi o Max. O Max ganhou em primeiro lugar. Palmas para ele! Primeiro lugar. A professora Márcia vai colocar aqui
A medalha dele tem que ser a medalha de ouro. Muito bem, Max. Você ganhou a medalha de ouro, primeiro lugar, certo? Primeiro lugar. Agora nós vamos para o segundo lugar. Quem ganhou em segundo lugar? Vocês se lembram? A Lia ganhou em segundo lugar. Aonde está o segundo lugar? Aqui. Lia em segundo lugar. A Lia, ela vai ganhar a medalha de prata. Palmas para a Lia. 2 acertos, medalha de prata. Perceberam como a gente pode usar os números ordinais aqui? E em terceiro foi a nossa amiga Ana. Aqui organizou toda a brincadeira. Ela ganhou em terceiro lugar. Nós também temos a medalha para quem ganha em terceiro lugar, que é a medalha de bronze. Certo? Então, foi essa organização, a finalização lá do jogo. Não sei se está dando para vocês verem aqui. A professora vai pôr aqui, acho que do lado, mas aí tampa, né? Vou deixar assim mesmo. Todo mundo já sabe. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Tudo isso a Ana nos mandou para que a gente pensasse em que situações, em que momentos nós podemos usar os números ordinais. A professora Márcia quer que vocês acompanhem na tela de vocês agora essa premiação. Então, em primeiro lugar, vamos bater palmas para o Max, primeiro lugar. Muito bem! Agora, em segundo lugar, a Lia. Parabéns, Lia! Palmas para a Lia! E em terceiro lugar, a Ana. Palmas para a Ana! Isso aí! Então, pensando nessa organização de números ordinais, nós vamos anotar no nosso caderno. Escreva o nome do primeiro lugar, de quem ganhou a medalha de ouro. Vocês podem desenhar o Max ou vocês podem escrever o nome dele. Vou dar um tempo para vocês organizarem aí esse registro e daqui a pouco nós voltamos. Até já!
Ok, tudo registrado no caderno de vocês, nós vamos prosseguir. A Ana, como eu falei para vocês lá no início da aula, trouxe várias situações onde nós podemos utilizar os números ordinais. Agora, ela está lá na escola, pensando, ela é do primeiro ano, vejam na tela de vocês. E ela precisa entrar na sala do primeiro ano. Então, como ela vai saber qual é a sala que ela vai entrar? Qual é a porta que ela vai abrir para entrar? Muito bem, pela identificação que tem na porta. Esta é a sala do primeiro ano. Também podemos utilizar o número ordinal para saber identificar as portas da sala da nossa escola. Ana também, agora, para entrar na sala, precisou organizar uma fila. E ela quer também, ela é toda organizada, quer saber quem vai entrar em primeiro lá na sala, né? E os amigos também querem entrar devagar na sala, com calma. Então vamos ver aí, vejam na tela de vocês. Lá para entrar na sala, primeiro foi a Ana, a primeira da fila. Depois o segundo da fila, o Max. E o terceiro da fila, a Lia. Então, vão entrar organizadamente dentro da sala. Vão abrir a porta e entrar nesta organização. Aí eu quero saber, então, quero que vocês olhem, observem na tela de vocês e me digam qual é a posição da Lia na fila. Nós vimos que a Ana está lá em primeiro, Max em segundo e Lia em terceiro lugar. Muito bem. Então, a posição da Lia na fila é o terceiro lugar. Mais um desafio aí para vocês. Agora eu quero saber quem está entre a Ana e a Lia. Vejam na tela de vocês. A Ana está em primeiro lugar lá. A Lia está em terceiro lugar. Então, quem está entre as duas é quem está em segundo lugar. Quem está em segundo lugar na fila? Apontem aí na tela de vocês. É o Max. O Max está entre as duas. Ele está em segundo lugar na fila. Mais uma vez, a Ana trouxe outra situação para a gente. Agora, ela está contando para a Lia que o apartamento dela, onde ela mora, está no segundo andar. Então, quero que vocês vejam aqui comigo. Nós trouxemos aqui uma imagem do prédio da Ana, onde a Ana mora. E lá tem 2 andares. Tem o primeiro andar e tem o segundo andar. E a Ana mora aonde? No segundo andar. O apartamento da Ana fica no segundo andar do prédio onde ela mora.
Então, os números ordinais, vejam na tela. Primeiro, segundo andar. Os números ordinais também nos ajudam a identificar os andares dos prédios, aonde a gente mora, às vezes aonde tem o nosso médico. Eu vou no segundo andar, eu vou no terceiro. Quando a gente anda de elevador ali, a gente consegue usar também os números ordinais para identificar aonde nós precisamos chegar. Obrigada, Ana. Vejam na tela, olha lá, ó. Segundo andar é o andar onde está o apartamento da Ana. Mais uma vez, a professora Márcia quer que vocês registrem no caderno. Agora, vocês vão registrar no caderno qual andar está o apartamento da Ana. Está no primeiro ou no segundo? Vou dar um tempo para vocês anotarem no caderno. Vocês podem escrever o número lá, segundo andar, ou desenhar o prédio. Vejam aí como vocês vão fazer. Se organizem, anotem no caderno e daqui a pouco nós voltamos. Até já!
Ok, anotado no caderno, tenho certeza que fizeram um desenho aí. Então, primeiro andar, segundo andar, é o andar que a Ana mora, onde está o apartamento da família da Ana. Terminamos essa parte, vamos agora para aquela parte bem legal da nossa aula, que é o quiz. Vamos pensar então um pouco juntos? O que a professora Márcia quer que vocês... E a professora vai ler para vocês, dar um tempo para vocês pensarem e aí nós voltamos com a resposta. Então, vejam na tela. Qual é o animal que está entre o leão e o macaco? Nós temos lá o leão, a tartaruga e o macaco. A pergunta é: qual é o animal que está entre o leão e o macaco? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e daqui a pouco eu já volto com a resposta. Então, vamos lá para a resposta? Vejam na tela de vocês. Qual é o animal que está entre o leão e o macaco? É a tartaruga. Muito bem, está entre o leão e o macaco. O animal é a tartaruga. Próximo desafio, próxima pergunta do nosso quiz. Qual é a posição do macaco na fila? Vejam aqui com a professora Márcia. A fila é leão, tartaruga e macaco. Qual é a posição do macaco na fila? Pensem, apontem na tela que nós já voltamos.
bem. Então vamos lá. Qual é a posição do macaco na fila? Temos que pensar que trabalhamos com números ordinais. Então nós vamos utilizá-los agora para saber qual é a posição do macaco na fila. Primeiro, olha lá o macaco. Primeiro o leão, segundo a tartaruga e em terceiro o macaco. Então a posição do macaco na fila é o terceiro lugar. Tenho certeza que vocês acertaram aí. Agora nós vamos para a nossa próxima pergunta. E a próxima pergunta está dizendo assim: qual é a cor do animal que está em terceiro lugar na fila? Nós acabamos de conversar que primeiro lugar está o leão, segundo lugar está a tartaruga e quem está em terceiro lugar na fila? Pensem que eu já volto com a resposta. Vamos à resposta? Qual é a cor do animal que está em terceiro lugar na fila? Qual é a cor? A cor é marrom. Então, o macaco está pintado aqui neste nosso desenho de marrom. Será que temos mais uma perguntinha aí para nós? Vejam na tela. Agora nós queremos saber qual é a posição da tartaruga na fila. Qual é a posição? Lembrando que em primeiro aqui nós temos o leão, a tartaruga e em terceiro o macaco. Qual é a posição da tartaruga na fila pensando em números ordinais? Vou dar um tempo para vocês pensarem e nós já voltamos. Então, vamos responder esta pergunta?
Qual é a posição da tartaruga na fila? Vejam na tela. Ela está em segundo lugar, leão em primeiro, tartaruga em segundo e o macaco em terceiro lugar. Essa é a organização da fila dos nossos animais aí. E hoje nossa aula foi muito bacana, não foi? A Ana trouxe várias situações do dia a dia dela em que ela utiliza os números ordinais. E nós também podemos ver isso, que utilizamos esses números muito no nosso dia a dia e às vezes nem percebemos, não é mesmo? Eu gostei da parte da aula aonde a gente conversou sobre a competição e nós fizemos um pódio. Lembram? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, da brincadeira de acertar a bola na rede. E nós vimos que quem ganhou em primeiro lugar? Ajudem a professora Márcia a se lembrar e organizar aqui. Vocês se lembram? Foi o Max. O Max ganhou em primeiro lugar. Depois, nós vimos que a Lia ganhou em segundo. Ganhou a sua medalha de prata. E em terceiro lugar, a Ana, que foi a organizadora dessa competição, dessa brincadeira. Então, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Não foi isso? Vimos também que a Ana trouxe para a gente que ela mora no segundo andar do prédio. O apartamento dela, vou colocar mais aqui para a gente enxergar melhor. O apartamento da família dela está no segundo andar. E assim nós fomos conversando hoje durante a nossa aula sobre esses números. Agora, a professora Márcia quer que vocês olhem na tela de vocês para ver se nós cumprimos com todas as nossas atividades, com tudo que a gente pensou lá no início da nossa aula. Nós organizamos os nossos materiais e escrevemos a data no nosso caderno? Sim, tivemos um momento para isso na nossa aula. Depois, nós fizemos o recordando? Fizemos, lembramos lá do pintor Alfredo Volpi, não é? Das bandeirinhas, dos peixes, da festa junina. E depois fizemos várias atividades com o assunto da aula de hoje, que é números ordinais. E para finalizar a nossa aula, fizemos um divertido quiz com os animais, o leão, a tartaruga e o macaco. Vimos várias posições que eles estavam, em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Não foi isso? Agora, então, a professora Márcia vai se despedir de vocês, vai colocar a máscara, quer lembrar vocês da importância de utilizar a máscara. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem a máscara. Nos protege e protege quem está perto de nós. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!